Ele saiu do cartório rindo baixo, daquele jeito que não é alegria, é desprezo bem alimentado. A risada não precisava ser alta, ela era um código. Ricardo atravessou a porta como quem abandona um objeto antigo e inútil no balcão de achados e perdidos. Fernanda esperava no carro, vidro semiaberto, batom impecável, olhos atentos a qualquer sinal de vitória. O vento na calçada trouxe um cheiro de gasolina e papel aquecido pelo sol. E Marina Carvalho ficou parada por meio segundo a mais do que o necessário, segurando a cópia do divórcio como quem segura um diagnóstico. A caneta tinha voltado para o estojo com um clique seco e definitivo. Um som pequeno, mas tão final quanto sentença. Durante anos, Marina assinou coisas menores com mais atenção do que assinou aquela despedida. Assinou recibos de supermercado, cadernos de entrega, autorizações de escola, confirmando sempre um mundo em que ela existia por permissão. A assinatura do divórcio não doeu por causa de Ricardo. Doeu porque, no fundo, era ela assinando o fim da mulher que pedia licença para viver. Ricardo achou que ela sairia sem nada. Achou que o mundo se dividia entre quem manda e quem obedece, e que ela era a parte obediente do mobiliário. Marina caminhou até a praça e sentou no banco onde a cidade passava sem olhar para ninguém. Abriu a bolsa e tocou o envelope amarelado dobrado entre contas antigas e papéis de mercado, a carta de tia Helena, o testamento, a herança que ainda não era oficialmente dela, mas já tinha peso de destino. Não era riqueza com fogos, era riqueza com dever. Um segredo que não pedia aplauso, pedia cuidado. Ela leu de novo a frase que parecia escrita não com tinta, mas com um tipo de coragem que atravessa gerações. Não peça licença para existir. Marina sorriu sem mostrar dente, aquele sorriso mínimo de quem ainda não sabe se pode acreditar em si. Guardou o envelope como quem guarda um fósforo aceso no bolso e voltou para casa. 3 dias antes, naquele mesmo banco, o telefone tinha tocado e a voz do Dr. Heitor Almeida tinha quebrado o mapa do mundo dela com calma profissional. Inventário, homologação, registro, prazos que não obedecem coração. O advogado não prometeu milagre, prometeu clareza. Disse o nome de Helena Carvalho com respeito, como quem pronuncia uma porta antiga se abrindo. A tia morrera deixando imóveis, cotas, investimentos. Deixando, acima de tudo, uma mensagem que não era financeira. A vida pode ser maior do que o medo. E o detalhe que mudava tudo era cruel de tão simples. O registro, esse ato burocrático sem poesia, definiria a linha invisível entre o que Ricardo poderia ou não reivindicar. Se a formalização viesse depois do divórcio, Marina seria dona como pessoa solteira. O passado não teria mais assinatura para entrar no futuro. No consultório de Dr. Heitor, a luz era quente e os livros tinham lombadas gastas, como quem já viu muitas vidas se reerguendo devagar. Ele falou com cuidado, mas foi direto. Discrição não é mentira. Discrição é proteção. Se Ricardo farejasse fortuna, tentaria acelerar, chantagear, fazer acordo, abrir brecha. Marina ouviu sem piscar, porque naquele momento ela não estava sendo romântica, estava sobrevivendo com estratégia. Era estranho descobrir que a mesma calma que ela usou para suportar humilhações, agora seria usada para se proteger do mesmo homem. Ela foi à fábrica como quem visita um parente distante e encontra um pedaço de si. O portão rangia, o pátio cheirava a algodão e óleo quente, e o café forte parecia um idioma antigo que dizia: aqui, gente trabalha para existir. Dona Cleusa apareceu com avental limpo, mãos grandes, olhar que não pedia permissão para ninguém. Cleusa olhou Marina como quem mede mais do que roupa, mede caráter. Quando Marina disse o nome da tia, a gerente apertou a mão dela com uma força que quase doeu. E nesse quase, Marina sentiu algo parecido com pertencimento. Cleusa não fez festa, contou fatos, mostrou contas, falou dos funcionários pelo nome,
Falou de filhos, de mães doentes, de horas extras que viram sopa em casa. E ali, Marina entendeu que aquela herança não era um baú de ouro. Era um sistema vivo de gente dependendo de decisões. No dia do divórcio, Ricardo entrou no cartório como quem vai receber prêmio. A postura dizia: já venci. O escrivão leu cláusulas como quem lê clima. Marina assinou sem teatralidade. A vitória dele estava na forma como ele a tratava. Não com raiva, mas com a condescendência de quem acha que fez um favor. Na saída, ele bateu no ombro dela e disse que aquilo era melhor para ela. A frase parecia misericórdia, mas era só controle em tom doce. Fernanda sorriu. Marina guardou o papel e guardou o rosto. Por dentro, uma chama acendeu, não de vingança, mas de decisão. As semanas seguintes não foram cinematográficas. Foram sujas de realidade. Marina estudou números de madrugada com café frio, aprendeu o que era fluxo de caixa, entendeu que dívida não some com esperança, que gestão é uma sequência de escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Dona Cleusa virou mentora sem dizer que era. Puxava Marina para o chão de fábrica e falava sem carinho e sem crueldade. Aqui é trabalho. Você quer segurar isso? Então aprende. Marina voltava para casa com cheiro de tecido no cabelo e com uma sensação nova. Autonomia não nasce pronta. Autonomia nasce treinada. Ricardo, do outro lado, comemorava como se a vida fosse um jogo de tabuleiro onde ele já tinha capturado a rainha. Ele contava a história para colegas como quem narra um caso resolvido. Ela saiu sem nada. A frase repetida em rodas sociais era a prova do tipo de homem que ele era. E foi aí que a justiça começou a acontecer no estilo mais silencioso e mais cruel. Reputação apodrece por dentro antes de desabar por fora. Ele não percebeu que o mundo observa, não como novela, mas como memória. Um homem que humilha em público fica com cheiro de perigo, e cheiro de perigo afasta portas. O inventário avançava devagar, mas avançava. Certidões, avaliações, carimbos, o mecanismo lento que decide destinos. Dr. Heitor ligava com notícias pequenas e fundamentais. Marina aprendia a esperar com propósito. Não era passividade, era domínio. E no meio dessa espera, numa madrugada, ela quebrou por dentro sem dar espetáculo. Abriu a geladeira e encontrou só água e silêncio. Sentou no chão da cozinha e chorou sem som. O choro antigo de quem aprendeu a sofrer para não incomodar. Chorou por ela mesma, pela mulher que pedia licença, pela menina que aprendeu a se diminuir para caber. E quando o choro acabou, ela levantou devagar e escreveu no caderno amarelecido uma frase curta, como quem faz um pacto. Se eu tiver luz, eu acendo outras. No dia em que o registro saiu, não houve fogos. Houve um telefonema. A voz de Dr. Heitor firme e contida. Certidão emitida, imóveis atualizados, quotas transferidas, legitimidade consolidada. Divórcio encerrado, registro posterior. A linha invisível estava no lugar certo. Marina sentiu o ar mudar ao redor, como se o mundo tivesse aberto espaço para ela existir sem pedir. Ela não sorriu por triunfo. Ela respirou por alívio. A herança virou responsabilidade com nome, documento e peso. Ela foi para a fábrica com a chave no bolso, como se carregasse um futuro que ainda não estava pronto para ser anunciado. O portão rangiu e Dona Cleusa esperava. Não abraçou, não fez discurso, só olhou e disse: agora é tua vez. Marina colocou a certidão sobre a mesa e por um instante tudo ficou quieto. Ali não havia riqueza, havia uma responsabilidade que poderia alimentar ou destruir muitas casas. Marina olhou para Cleusa e pediu apenas uma coisa: me ensina a fazer direito. Cleusa respondeu sem sorrir. Então escuta e trabalha. A primeira reunião com os supervisores foi simples e dura. Marina não prometeu milagres, prometeu clareza.
Disse que a prioridade era manter empregos, pagar em dia, melhorar segurança, organizar dívida, revisar contrato. Falou com honestidade. E honestidade é rara em ambientes onde todo mundo finge que sabe. A fábrica ouviu com desconfiança e depois com uma coisa que parecia esperança cautelosa. A esperança que não grita, a esperança que observa. O centro de apoio nasceu sem luxo. Uma sala com cadeiras, uma estante de livros doados, formulários, um café sempre quente, uma placa com o nome de Helena Carvalho. Marina não queria que virasse propaganda, queria que virasse porta. A primeira mulher que entrou não tinha nome de personagem. Tinha medo. Entrou com maquiagem tentando esconder um roxo que a vida desenhou. Outra entrou com um bebê no colo e uma sacola de documentos amassados, como quem traz o próprio corpo em papel. Marina viu aquilo e sentiu uma dor antiga. A dor de quem sabe o que é ter a vida administrada por outra pessoa. Não pela violência óbvia, mas pela violência cotidiana. Me dá, me entrega, me mostra. Eu decido. Beatriz, costureira de mãos ágeis, apareceu num dia em que a sala estava quase vazia. Ela segurava o bolso como se ali dentro estivesse o coração. Contou, com voz baixa, que tinha medo de perder o trabalho se precisasse faltar para cuidar da mãe doente. Não era drama, era um medo prático. Marina ouviu. Dr. Paulo, advogado trabalhista, explicou direitos. Uma psicóloga voluntária ofereceu acolhimento. Marina assinou um ajuste interno na fábrica para permitir flexibilidade em casos de cuidado familiar, sem humilhação, sem ameaça. Beatriz não chorou na hora, só assentiu como quem não acredita ainda. A lágrima veio depois, quando saiu pela porta e percebeu que ninguém gritou com ela. Ninguém a chamou de fraca. Ninguém a fez sentir vergonha por ser humana. Juliana apareceu depois, jovem mãe, parceiro controlador, sem acesso a contas, sem documentos, sem rede. Falava olhando para o chão. Marina viu nela a versão da mulher que ela foi. Aquela que não levanta o rosto porque aprendeu que levantar o rosto dá problema. O centro organizou passos simples, cópias, orientação, rede de apoio, caminho seguro. A esperança ali não tinha música. Tinha lista. Tinha telefone. Tinha gente. Enquanto isso, Ricardo começou a sentir o primeiro arranhão no que ele achava que era invencível, a imagem. Um cliente antigo rescindiu. Um convite para evento sumiu. Um sócio passou a evitar associar o nome. Fernanda começou a ficar impaciente com a falta de brilho. Ela não tinha se apaixonado por Ricardo. Tinha se apaixonado pela sensação de estar do lado vencedor. Quando a vitória dele perdeu brilho, ela perdeu interesse. Um dia, devolveu presentes como quem devolve um erro. Apagou fotos. Saiu, sem teatro. E o abandono dela doeu nele de um jeito que o divórcio nunca doeu em Marina, porque ele não sabia viver sem plateia. Ricardo tentou falar com Marina uma vez, numa feira de fornecedores. Aproximou-se com o tom antigo, tentando recuperar um palco. Disse frases que eram meio ameaça, meio sarcasmo. Marina ouviu inteira, sem interromper. Quando ele terminou, ela respondeu baixo, com uma calma que não pedia permissão e não oferecia guerra. Se for assunto jurídico, fale com meu advogado. Se for assunto humano, traga a proposta concreta. Se for só para humilhar, eu não tenho tempo. Foi ali que a justiça Netflix aconteceu. Ela não precisou levantar a voz. Ela só tirou dele o palco. E sem palco, gente cruel desmancha. O centro cresceu como crescem as coisas reais. Devagar e pesado. A inauguração oficial foi num dia cinzento com café e cadeiras. Nada de glamour. Cleusa leu a carta de tia Helena em voz alta. A voz dela tremeu na frase certa, e esse tremor virou faca no peito de quem estava ouvindo. Cuida das tuas coisas como cuidas de quem te quer bem. Não era frase bonita, era ordem de amor. E ali, algumas mulheres choraram em silêncio,
porque entenderam que o mundo pode ser duro, mas às vezes ele abre uma fresta. No final daquele primeiro ano, a fábrica tinha números melhores e rostos mais leves. Salários baixos receberam reajuste possível. Máquinas receberam manutenção. Contratos foram renegociados sem demitir. A confiança começou a mudar o ar. Pessoas trabalhavam diferente quando não trabalham com medo. E o centro já tinha atendido centenas, não com discurso, mas com solução. Na noite do balanço anual, Marina ficou sozinha no escritório por um instante. Olhou pela janela e viu a rua. A luz amarela dos postes deixava tudo com cara de lembrança. Ela pensou na Marina do cartório, aquela que segurou um papel e fingiu que estava bem. Pensou no caderno antigo com listas de sobrevivência. Pensou no envelope amarelado como uma mão estendida do passado para o futuro. O telefone vibrou. Mensagem de Cleusa. Beatriz quer falar com você. Agora. Marina desceu. A fábrica quase vazia tinha aquele silêncio que não assusta, só revela. Beatriz esperava no pátio com os olhos vermelhos e um papel dobrado na mão. Marina sentiu o coração acelerar por um motivo simples. Quando alguém vem assim, é porque a vida aconteceu. Beatriz contou sem espetáculo. A mãe tinha morrido. Marina sentiu o chão puxar um pouco. Mas então Beatriz disse a frase que transforma luto em esperança e faz comentários brotarem no YouTube como confissão. Ela morreu sem medo. Ela morreu vendo a filha inteira. Ela morreu sabendo que não deixava a filha desamparada, e Beatriz, com a voz quebrando, disse que no último dia a mãe segurou a mão dela e falou: "Agora eu posso ir." Marina não segurou a lágrima, porque ali não era empresa, era vida. Ela abraçou Beatriz. Um abraço sem classe social, sem contrato, sem cálculo. Um abraço de mulher para mulher, de alma para alma. Cleusa se aproximou e, pela primeira vez, deixou o olhar ficar molhado também. Ela disse baixo, como quem dá nome ao que ninguém sabia dizer: "Helena te deixou isso porque viu em você uma ponte. Não foi para você ficar rica. Foi para você não desperdiçar." Marina voltou para o escritório, com o peito doendo e aceso ao mesmo tempo. Abriu a gaveta e pegou a carta. A moldura tinha uma rachadura pequena no canto. Ela passou o dedo no vidro como quem toca uma cicatriz. Releu a frase: "Quando o mundo tentar reduzir-te a nada, lembra que há quem planta raiz." E ali ela entendeu uma coisa que encerra a história com justiça e abre com esperança. Ricardo achou que ela não tinha nada porque ele não via raiz. Ele só via o que podia controlar. Mas raiz não aparece, raiz sustenta. E o que sustenta um dia levanta. O telefone tocou, número desconhecido. Marina atendeu. Era Ricardo. A voz dele não tinha riso, tinha vazio. Ele disse que soube, disse que queria entender. Marina olhou pela janela, viu o centro ali perto, viu gente entrando e saindo com pastas, viu esperança com forma de documento e café quente. Ela respirou e respondeu sem ódio, sem vitória, sem espetáculo. "Você quer entender? Eu explico. Você me fez pequena para se sentir grande. Só que isso não define quem eu sou. Define o que você fez." Um silêncio longo. Ele tentou falar. Marina encerrou com a frase que corta e cura ao mesmo tempo: "Eu não te devo explicação. Eu devo responsabilidade." E desligou. Depois disso, ela caminhou até a cozinha de casa. A mesma cozinha onde chorou no chão, onde faltou comida e sobrou silêncio. Fez chá. Abriu o caderno velho e encontrou, no rodapé de uma página antiga, aquela anotação de outra vida. Permissão para viver, não pedir. Ela escreveu embaixo com calma: "E se eu tiver luz, eu acendo outras." Não era frase de efeito, era compromisso. Antes de apagar a luz, ela colocou o envelope amarelado sobre a mesa e, pela primeira vez, deixou o choro sair com som. Chorou pelo que perdeu. Chorou pelo que suportou. Chorou por todas as mulheres que entram no centro com o corpo pedindo desculpa.
Chorou por Beatriz e pela mãe dela. Chorou por Juliana segurando um bebê como se segurasse o mundo. Chorou porque entendeu o tipo de fortuna que ninguém mede. A fortuna de não precisar mais pedir licença para existir. E quando o choro passou, ela escreveu uma última meta do dia. Simples, dura, linda, formar líderes. A cidade dormiu sob a luz amarela dos postes, e em algum lugar, uma mulher que tinha medo de assinar qualquer papel estava aprendendo no Centro Helena Carvalho a assinar a própria vida. E se alguém perguntasse qual foi a reviravolta, Marina responderia com a verdade mais silenciosa e mais justa. Ele achou que eu não tinha nada. O erro dele custou milhões. Mas eu gastei o resto em liberdade, em dignidade, em futuro. Porque dinheiro compra silêncio, sim, mas responsabilidade compra esperança. E esperança, quando vira ação, vira destino.